Bom dia, meus irmãos. Nesta segunda-feira, dia 14 de março de 2022, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2, que nos diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esse texto é uma das provas mais difíceis que a Bíblia nos relata. Quando Deus pede a Abraão que oferecesse seu filho em sacrifício, seu filho, o único filho, Isaque, a quem amas, o filho da promessa, e Abraão, então, atende ao que Deus o propõe. E por quê? Precisamos entender aqui algumas questões que levou Abraão a atender sobre isso. Por quê? Primeiro que Abraão, ele conhecia Deus. Abraão conhecia os propósitos, as promessas de Deus. Isaque é filho dessa promessa. Desde que Deus chamou Abraão, Deus lhe prometeu um filho. Isaque é esse filho, a qual desse filho viria uma descendência. Viria tantas pessoas que não se poderia contar, assim como não se pode contar as estrelas do céu. Deus falou isso a Abraão. E é exatamente por esse motivo que Abraão pegou o seu filho para levar em holocausto, porque ele sabia que Isaque, como era o filho da promessa, ele voltaria com vida. O versículo 5 nos fala sobre isso, quando ele fala para as pessoas que estavam acompanhando Abraão, porque o lugar era longe, ele diz assim: Então ele disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para juntos de vós. Se ele vai sacrificar Isaque, então ele voltaria sozinho. E por que ele fala voltaremos? Porque ele sabe que Isaque vai voltar, porque ele é da promessa. Sabe o que isso nos mostra? Isso traz para os nossos dias? Que quando nós conhecemos Deus, conhecemos das suas promessas, nada, eu vou repetir, nada pode nos impedir de cumprirmos o que o Senhor quer. Obedecermos aos propósitos do Senhor. Quando nós conhecemos as promessas, mesmo que nós sabemos que muitas situações podem ser muito difíceis, talvez para nós até impossíveis, mas para Deus não há nenhuma causa impossível. Quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós conhecemos a Bíblia, as promessas que a Bíblia nos fala, amados, nós não temos o que questionar, o que duvidar. Por isso, esse texto nos leva a um alerta nos nossos dias, que dentre as promessas do Senhor está a volta de Cristo para levar os seus, para levar para junto dos seus. Muitos acham que isso é mentira, muitos acham que isso não vai acontecer, mas é promessa de Deus, e tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. Por isso que Abraão não hesitou, porque ele sabia que Isaque era o filho da promessa. Nós não podemos hesitar diante das promessas do Senhor, porque aqueles que hesitam, eles vão perecer, eles vão estar sofrendo. E no final desse contexto aqui de Gênesis 22, o Senhor envia uma ovelha, um cordeiro, para que Abraão sacrificasse no lugar do seu filho. E Abraão é exaltado por Deus, por ter obedecido a Deus. E Deus concede a ele uma promessa, que através da obediência dele, do que ele se propôs a fazer, todas as famílias na terra seriam abençoadas. Quais todas? Aquelas que também seguem com o Senhor, aquelas que têm a sua vida firmada com o Senhor. A Bíblia está cheia das promessas, cheia das palavras de Deus. Só precisamos acreditar. Jesus, durante seu ministério terreno, ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta, que salva, que transforma. Então, creia nisso.
e coloque a sua vida diante do Senhor, sabendo que as promessas do Senhor se cumprirão. Você crendo ou não, elas irão se cumprir. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te conceda uma semana de paz, de alegria, uma semana de reflexão, a qual você possa, obter as vitórias do Senhor na sua vida. Amém.